Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos estudando sobre doutrina de Deus. E hoje, pessoal, nós estaremos abordando a nossa lição de número 3, que vai falar sobre a existência de Deus. Uma matéria muito importante para o seu desenvolvimento e uma aula com um tema maravilhoso, que é a existência do nosso Deus. Você, como teólogo, irá se deparar muitas vezes com diversos questionamentos acerca da pessoa de Deus, acerca da sua existência. Muitas pessoas até mesmo duvidando daquilo que você acredita. De que forma que eu vou responder a essas pessoas? Claro que de forma muito educada, muito coesa, mas principalmente com base bíblica e argumentos fortes para que você obtenha vitória diante dessas situações. Então, estamos aqui hoje falando sobre doutrina de Deus. O livro foi escrito pelo pastor Reinaldo Pinheiro. Eu, Fagner, sou o professor. Estamos aqui com o pastor Jorge Vale, que é o nosso diretor de ensino, a nossa irmã Raquel, a nossa irmã Célia, são as secretárias, e é uma alegria poder servir a Deus aqui no Instituto Bíblico de Campinas e agora com vocês aqui estudando sobre doutrina de Deus. E antes de tudo, pessoal, vamos falar com Deus antes da nossa aula. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de poder estudar a Tua Palavra. Nos agracia, meu Pai, nos abençoa, que o nosso coração esteja dilatado para aprender mais de Ti, hoje e sempre. Amém. Queridos, então, dentro do conteúdo programático dessa lição, nós vamos estar falando aqui, a existência de Deus é presumida, a negação da existência de Deus, o ateísmo, as duas espécies de ateus, o agnosticismo, nós vamos falar também sobre o ceticismo, a negação de Deus contra a essência humana. Qual o objetivo desta negação? A negação de Deus ontem e hoje. Nós vamos citar aqui alguns pontos fundamentais dentro da doutrina de Deus, quanto à sua negação, quanto à sua existência. Mas para que você obtenha o resultado desejado, é muito importante que você seja organizado, tenha foco e disciplina, desconecte-se do seu celular, fuja das distrações, estude em local apropriado, anote tudo sempre, leia o seu livro, que é muito importante, responda o questionário ao final de cada lição, e agora é com você. E aí, pessoal, nós vamos falar aqui hoje então sobre a existência de Deus. E a nossa matéria diz o seguinte: a Bíblia não procura provar a existência de Deus, pois para ela tal fato já é pressuposto. As Escrituras descrevem quem é Deus, seus atributos, sua natureza. Não busca convencer o homem sobre a existência de Deus. Começa descrevendo sua obra de criação. Não tenta explicar que Deus existe, mas quem Ele é e o que Ele faz. Ou seja, a Bíblia, pessoal, não se preocupa em provar, falar, afirmar que Deus existe. Então, a Bíblia não se preocupa em afirmar a existência de Deus. É só você olhar ao seu redor que você já vai ver que alguém fez tudo isso. Agora, quem fez? Essa é a grande questão que nós devemos estudar sobre a existência dele. Tudo indica que há um Criador para tal. E isso é bem definido na teologia sistemática de Orton, que diz o seguinte: a Bíblia não procura oferecer-nos qualquer prova racional quanto à existência de Deus. Pelo contrário, ela já começa tomando a sua existência como uma pressuposição básica. No princípio criou Deus. Está lá em Gênesis 1:1. Deus existe. Ele é o ponto de partida. Por toda a Bíblia, há evidências substanciais em favor da sua existência. Essa é a afirmação desse grande teólogo, porque a Bíblia não se importa em descrever ou afirmar que Deus existe. Ela apenas diz: no princípio criou Deus, Ele criou, Ele fez, e ponto final. E no decorrer da palavra, ela vai trazer muitas bases, muitas provas da sua existência, na sua intervenção no meio da humanidade, na sua criação e em base nos seus atributos. Isso é muito bonito, isso é muito legal. E aí, pessoal, nesse mesmo sentido, Rubin também defende que a Bíblia não busca provar a existência de Deus, sendo algo já pré-concebido. Olha só o que diz: as provas de que Deus existe se encontram logicamente disseminadas por toda a Bíblia.
De fato, a Bíblia sempre pressupõe que Deus existe. O primeiro versículo não apresenta prova da existência de Deus, mas passa imediatamente a nos narrar o que ele fez. Ou seja, se ele fez, logo ele existe. Se ele criou o céu e a terra, logo ele existe. Porque não tem como algo não existir e criar outra coisa. Primeiro pressupõe que ele existe, depois ele cria. E a Bíblia já traz a narrativa que ele criou, logo ele existe. Isso aqui é muito legal, muito bacana. E olha só, esse é o pensamento adotado também por Bergstein. A existência de Deus é um fato incontestável. A Bíblia não se preocupa em provar essa existência, mas começa com seu primeiro versículo falando de Deus, mostrando como principal personagem em todo o universo. Logo, pessoal, pode-se concluir que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, mas em falar de sua pessoa, sendo Deus a figura principal das Escrituras Sagradas, tendo revelado as suas obras, seu desejo de ter comunhão com a humanidade e a rebelião desta, bem como o seu plano de redenção. Ademais, pode-se afirmar que, para o cristão, a existência de Deus é a grande pressuposição de tudo, até mesmo do estudo teológico, pois se não há Deus, não há redenção e nossa fé é uma falácia. E aí aqui a gente já entra sobre a negação da existência de Deus. Por que as pessoas negam a existência de Deus? Por que para elas é tão importante dizer que não há Deus? Embora visto acima, a existência de Deus na Bíblia seja inquestionável, o ser humano após a queda se rebelou contra Deus, estando destituído da sua glória, Romanos 3:23, passando a ser inimigo, Romanos 5:10. Em consequência, isso passou a ter dificuldade de ter comunhão com ele, e esse distanciamento naturalmente trouxe como reflexo a ignorância quanto à pessoa de Deus, surgindo as diversas formas de negação da pessoa de Deus, como veremos abaixo. E ali em Romanos 3:23 vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 5:10 diz, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória ao nome de Jesus. Paulo traz aqui um retrato muito importante. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Logo, todos nós nos tornamos inimigos de Deus, porque nós pecamos, somos pecadores. Mas, através do sacrifício do seu Filho, nós tivemos o direito, segundo Romanos 5:10, de sermos reconciliados com Deus através da pessoa do seu Filho. Nada está perdido. Além de todo o mal que a humanidade segue, se ela se reconciliar com Deus através de uma só pessoa, que é Jesus Cristo, não existe outro intermediador, não existe santo, não existe padrinho, não. É o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até o Pai se não for por mim, e glória ao nome dele por isso. Nós somos hoje reconciliados com Deus através da pessoa de Cristo. E muitas pessoas negam a existência desse Deus, e uma dessas formas de negação de Deus, que nós vamos falar agora, é o ateísmo. O ateísmo, uma das formas de negação de Deus, é definido por Andrade como é do grego ateos, sem Deus, doutrina dos que negam a existência de Deus. É uma atitude que prescinde a ideia de um ser supremo, quer do ângulo teórico, quer do ângulo prático. Assim podemos definir ateu como aquele que pratica o ateísmo, ou como alguém que vive como se Deus não existisse. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque embora haja quem professe ser ateu, há uma certa dúvida quanto a essa afirmação, parecendo, na maioria das vezes, ser mais um ato de soberba da pessoa do que uma manifestação do âmago do indivíduo, visto que tal comportamento atenta contra a natureza humana, pois é o fato que não há tribo, povo ou nação na Terra que não possua uma crença em alguma divindade. Eu coloquei uma imagem aqui de um rapazinho perguntando para o outro, você é ateu? O outro fala, sou, graças a Deus.
Ou seja, o ateu, ele nega que Deus exista. Mas, na verdade, o ateu acaba acreditando na existência de Deus. Porque como que ele combateria algo que não existe? Entende? Então, na verdade, o ateu acredita que Deus existe. Mas lá dentro dele, ele quer combater uma certa moralidade, ele quer viver uma vida livre de consciência e quer combater algo que ele não pode descrever. Essa é a vida do ateu. Também, pessoal, tem duas espécies de ateu. Tem dois tipos de ateu. Acompanhe comigo, por favor, o slide. Sobre o ateísmo, Berkhoff cita duas espécies de ateu: os práticos e os teóricos, sendo os que primeiro vivem como se Deus não existisse, enquanto os últimos desenvolvem teses racionais no intuito de negar a existência de Deus. Ou seja, os ateus práticos, eles vivem como se Deus não existisse. Não há Deus. E os teóricos são aqueles que querem, através do conhecimento da ciência, provar a não existência de Deus. Também, pessoal, nós temos uma outra vertente, que é o agnosticismo. Acompanhe o slide, por favor. Além dos ateus, que afirmam que não há Deus, ainda há outro pensamento que se opõe, mesmo que indiretamente, à existência de Deus: o agnosticismo, como definido pelo professor Cláudio Honor. Do grego a, quer dizer não, e gnosis, quer dizer conhecimento. Então, agnosticismo significa não conhecimento. Corrente filosófica que afirma ser um homem incapaz de saber se Deus existe ou não. Aí tem uma definição aqui do Fagner Carvalho. O agnosticismo é algo um pouco pior do que o ateísmo. É confuso, desesperador. Não há certeza em nada. Ou seja, o agnosticismo prega o não conhecimento. Eles dizem que o homem não tem capacidade de discernir se Deus existe ou não existe. Então, para eles não cabe a nós dizer se Deus existe ou não, porque nós não temos essa capacidade. De start, o agnóstico não afirma categoricamente que não há Deus, como faz o ateu. Todavia, ele diz que, ainda que possa haver Deus, o ser humano não tem capacidade de conhecê-lo, como bem salientado por Pirman. Pirman diz o seguinte: expressão originada de duas palavras gregas que significam não saber, nega a capacidade humana de conhecer a Deus. A mente finita não pode alcançar o infinito, declara o agnosticismo, porque não existe conhecimento para tal. Então, o agnosticismo ele diz que você não tem capacidade. Quanto o ateu diz que não existe Deus, o agnosticismo diz que pode até existir, mas não somos nós que vamos falar isso, porque nós não temos a capacidade para tal. E aí, pessoal, tem também um outro tipo de classe que é conhecida como os céticos. Por fim, temos o cético. O ceticismo, que é aquele que duvida de tudo, ou seja, que não nega diretamente a existência de Deus, mas duvida que Deus possa existir. Sendo assim, enquanto o ateu diz não há Deus, o agnóstico diz não podemos conhecer a Deus, logo não posso afirmar que ele exista, e o cético diz eu duvido que possa haver Deus. O cético, pessoal, é aquela pessoa que duvida de tudo. Ele debocha, ele duvida da fé, das afirmações, até mesmo das provas concretas de certas coisas, ele acaba duvidando. Esse é o cético. E aí nós vamos falar também sobre a negação de Deus contra a essência humana. Ainda como referido acima, a crença na existência de Deus está diretamente relacionada ao ser humano, pois foi criado com aquilo que os estudiosos chamam de semen religions, que seria mais ou menos a semente religiosa, ou seja, uma disposição inata do ser humano a adorar algo. E quando ele não consegue encontrar o Criador, passa a adorar qualquer coisa. Logo, nós entendemos que o ser humano tem uma necessidade de adorar algo ou alguém. Logo, se ele não encontra alguém para adorar, alguém maior do que ele vai correr atrás de alguma coisa para adorar. Isso está relacionado durante toda a história da humanidade, desde o primeiro homem que tentou oferecer a Deus alguma coisa, nós temos Caim e Abel, e assim por diante. As pessoas têm a necessidade de buscar algo superior para que elas possam se prostrar e reverenciar.
Então, a negação de Deus contra a essência humana. Dentro da essência do ser humano, ele quer ter algo maior do que ele para servir de referência. Isso é muito interessante. Então, qual seria o objetivo dessa negação? O salmista fala com clareza qual o objetivo daqueles que buscam negar a existência de Deus. Disseram os nécios no seu coração, não a Deus. Têm se corrompido, fazem abomináveis as suas obras, e não há ninguém que faça o bem. O objetivo principal do homem com a negação de Deus é o sentimento de liberdade. Pois se não há Deus, não tenho a quem dar satisfação. Posso viver como eu quero, posso ter a opção sexual que eu quiser, praticar o aborto, qualquer comportamento pecaminoso, sem que ninguém venha dizer que isso é pecado, ou que um dia virei a pagar pelo que eu tenho feito. Isso aqui é muito legal. Por que as pessoas dizem que Deus não existe, que não há um ser superior? Simplesmente pelo fato de elas livres para fazer o que quiser. Posso abortar, posso ter a opção sexual que eu quiser, posso ir aonde eu quero, posso fazer o que eu quero, falar o que eu quero, porque na minha consciência não existe Deus, então ninguém vai me cobrar por nada, eu não vou ter que dar satisfação da minha vida para ninguém. E essa sociedade que está crescendo hoje, essa geração nova, está sendo ensinada nas escolas, pessoal, isso é muito sério, que elas podem viver dentro de um relativismo moral. Aquilo que é errado para você pode não ser errado para mim, você deve viver da forma com que você quer, sem se preocupar com as consequências disso. Isso é muito perigoso, porque as pessoas negam a existência de Deus, simplesmente pelo fato de quererem ser livres para fazer o que quiserem. A negação de Deus ontem e hoje. O ataque contra a pessoa de Deus é algo antiquíssimo, mas após a reforma protestante tomou dimensões extraordinárias. Eu coloquei uma imagem aqui, pessoal, para vocês observarem. Jesus Cristo aqui, ó, sendo massacrado aqui no Carnaval de 2020 e agora no de 2021, depois, diante de tudo o que aconteceu, cadê o Carnaval? De Deus ninguém zomba. E ali o Jesus está no chão, derrotado, e o diabo faz dele o que quer. Isso aqui é uma aberração muito grande, porque as pessoas negam a existência de Deus de todas as formas. Porém, no decorrer da história, pessoal, a igreja foi tomando algumas proporções, algumas coisas aconteceram no meio do caminho para essa perseguição velada começar a acontecer. Isso se deu com a conversão de Constantino. Observe, por favor, este ateísmo moderno teve uma escalada, pois a igreja cristã passou por diversos períodos e por muitas transformações, até que se chegasse à situação atual. Uma das mais profundas foi a adesão de Constantino, imperador romano, ao cristianismo por volta de 312 a.C. Então, após esse ocorrido, pessoal, o Estado e a igreja passaram a fundir-se, onde o Estado passou a dominar a igreja a tal ponto que o concílio de 325, aquele concílio de Nicéia, ter sido convocado não pelos bispos cristãos, mas pelo imperador, porque era o imperador que dominava tudo. Neste concílio foi decidida uma questão doutrinária de suma importância, a divindade de Cristo. E o imperador, que nada entendia de doutrina cristã, convoca o concílio, e o que seria ainda pior, é ele quem decide sobre o destino dos perdedores no debate. E aí nós temos uma imagem aqui à esquerda do concílio de Nicéia, onde o imperador, que não tinha nada de base teológica, nenhum conhecimento teológico, é ele que decide o que está certo e o que está errado. E aí nós temos um embate entre o Ário e o Alexandre. O Ário, dele surgiu o arianismo. Hoje os testemunhos de Jeová, por exemplo, professam essa doutrina que vai falar que Jesus não é divino, que Jesus não é Deus. É uma pessoa muito boa, mas não deve ser adorado como Deus porque ele é uma criatura. Essa era a base da doutrina de Ário. E aí o Alexandre foi totalmente contra essa doutrina e debateu. E o concílio se resume, pessoal, no seguinte: resumindo tudo, foi decretado que Ário era um herege, ele foi expulso, perdeu todas as regalias que ele tinha da igreja, e o Alexandre saiu vitorioso, e graças a Deus por esse concílio. Deus, ainda que os homens estejam no controle da igreja, da instituição, no decorrer da história, Deus ainda tem o controle de tudo nas suas mãos. Porque se Alexandre tivesse perdido nesse concílio, eu não sei o que seria da igreja nos nossos dias. A igreja, que antes era perseguida pelo Estado romano, agora é protegida pelo Estado.
E chegaria o tempo em que ela deixaria de ser dominada e passaria a dominar o Estado. Isso graças a algumas tramóias papais. E este fato se deu por volta do século XI com o Papa Gregório VIII, que tinha o nome de Hildebrando. Então, esse camarada aqui, lá no Concílio de Latão, pessoal, lá em 1059 aproximadamente, ele fez uma articulação dentro da Igreja Romana para tirar, porque quem elegia os papas naquela época eram os senhores feudais, eram as pessoas nobres daquela época. E, através de uma manobra política, ele passou esse monopólio de escolha para dentro do clero, para dentro da igreja. Então, a igreja decidia quem seriam os representantes e aí o povo escolhia. Era assim. Porque, enquanto o Estado mandasse quem seria ou não o Papa, o Bispo, a igreja tinha que comer na mão do Império. Agora a igreja fez um golpe político, onde mudou a Constituição, e a partir do Concílio de Latão, de 1059, agora eram os clérigos que adotavam ou elegiam quem seria as pessoas que representariam a igreja, tirando esse monopólio do Estado. E aí a igreja começou a andar com suas próprias pernas. E isso foi até relativamente bom para a igreja nesse período. Nesse período, pessoal, nós tivemos a Santa Inquisição. Logo, com tanto poder, a Igreja Romana, um dos ramos do cristianismo, era capaz de sufocar qualquer pensamento que fosse contrário aos seus dogmas, seja bíblico, secular ou científico. Os seus poderes e a sua influência eram tão grandes que em 1229, em um concílio realizado em Toulouse, na França, estabeleceu a Santa Inquisição. A Inquisição, pessoal, era uma instituição religiosa que tinha poderes de julgar e condenar à morte qualquer um que se opusesse aos dogmas da Igreja Romana. Morte esta que, muitas vezes, se dava através das chamas da fogueira, onde seus opositores eram mortos de forma cruel como hereges. Ou seja, a Igreja, quando ela deixa um pouco o Estado de lado, o Estado deixa de mandar nela, ela estabelece ali em 1229 a Santa Inquisição. Ou seja, qualquer pessoa que discordar da igreja, qualquer pessoa que se levantar para falar mal dos dogmas da igreja, daquilo que a igreja praticava e acreditava, ele poderia ser taxado como herege. E não tinha apenas agora a excomunhão, agora ele pagava com a própria vida aquilo que ele falava. Isso aqui foi muito sério porque muitas pessoas morreram no decorrer da história da igreja. E um fato interessante, pessoal, sobre a igreja romana, isso aqui você deve guardar, que eu acho muito importante. O imperador Constantino, conforme a imagem que nós vamos ver aqui a seguir, ele não fez da religião cristã a religião oficial do império. Através do Edito de Milão, pessoal, o Constantino, ele faz a religião dos cristãos ser tolerada, porque foi ali numa batalha contra o Maxêncio, em 312, que ele viu o símbolo da cruz, e veio aquela voz para ele no sonho, sobre este símbolo vencerás. Muitas pessoas falam que ele se converteu ao cristianismo. Na verdade, não. Ele aderiu ao cristianismo, porque estava crescendo muito. Então, ele deixa o cristianismo mais tranquilo, mais suave, sem ser perseguido, como era antigamente. Agora, Constantino passa a tolerar. Mas quem faz a religião cristã, religião oficial do império, é o imperador Teodósio I, com o Edito de Tessalônica, lá em 27 de fevereiro de 380 d.C., porque o reino estava dividido, muitas guerras. Então, agora, em 380, a religião cristã passa a ser religião oficial do império. Agora, não era só tolerado, e muitas pessoas aderiram ao cristianismo por conveniência, não por conversão. Pessoas ainda na prática da bruxaria, da feitiçaria e várias outras coisas, passavam para o cristianismo sem acreditar em Cristo, apenas com medo de morrer pela espada do império. Foi aí que começou um dos piores problemas da igreja, onde começou a fusão, né, esse ecumenismo dentro da igreja, com várias teorias. Agora as pessoas queriam adaptar aquilo que elas acreditavam dentro do paganismo, agora dando uma nova roupagem como cristã. Isso aqui foi muito prejudicial para a igreja, através do imperador Teodósio, em 380. Aí vem a Reforma Protestante, pessoal, e juntamente com ela, o amor pelo estudo bíblico.
a liberdade para fazer críticas às doutrinas e dogmas que fossem incorretos. Então foi a Reforma Protestante, pessoal, que trouxe essa liberdade de estudo. As pessoas começaram a conhecer mais a palavra, começaram a se conectar mais com Deus através das Escrituras. Foram aí que começaram a surgir as escolas públicas. Antes somente os ricos tinham o direito de ser erudito, de poder estudar, de poder se formar, e os pobres não. Agora, depois da Reforma Protestante, esse era um direito que algumas pessoas que não tinham, agora passaram a ter. E aí no século XIX, foi um momento crítico para o cristianismo, pessoal, porque aqueles que acreditavam em Deus, pois por volta da década de 50, o Charles Darwin surge com a sua teoria sobre a origem das espécies, de onde adviria o evolucionismo, defendendo que reações químicas criaram uma forma de vida primitiva, unicelular, vindo a evoluir até as muitas outras formas que possuímos hoje. Com isso, pessoal, muitos passaram a achar desnecessário a crença de um Deus criador. E aí as pessoas começam a duvidar da existência de Deus. Se Charles Darwin tiver certo, Deus não existe, porque se tudo começou do nada, entendeu? E eu costumo dizer que para a pessoa acreditar nisso, ela tem que ter muita fé. Porque você acreditar que está tudo escuro e do nada acontece uma explosão e através do núcleo celular as coisas começam a criar forma, começam a ganhar vida e começam a evoluir, você tem que ter muita fé para acreditar num negócio desse. Mas a minha intenção é explicar um pouco dessa teoria de Darwin um pouco para vocês. E aí, pessoal, como que está hoje a humanidade moderna? Dentro de tudo isso, nós falamos aqui lá do começo, do ateísmo, dos céticos, do agnosticismo, de muitas coisas. Mas e hoje? Como é que está a nossa realidade? Logo, paulatinamente a humanidade moderna vai se afastando de Deus. Ora, como um movimento científico que prega que um Deus criador é desnecessário, né, por causa de Darwin ali, ora, com um movimento religioso que vê sem utilidade um Deus salvador, com um sistema de autorregeneração. Ou seja, as pessoas hoje, na nossa humanidade moderna, querem não afirmar que Deus existe por conta da ciência. Tudo aconteceu do nada. E outras pessoas através da religião, porque elas acham que cumprindo-se alguns rituais, alguns dogmas, algumas coisas, elas podem chegar a algum lugar sem necessariamente depender de Deus para isso. Isso é muito importante, pessoal. Destarte é neste mar de descrença, afrontas à fé bíblica e a Deus, e de relativismo, que vive a nossa sociedade moderna e as nossas crianças, pessoal, que são ensinadas que o homem viera do macaco por alguns cientistas que tomam esta tese, para não dizer especulação, como se fosse um dogma. Sendo assim, pode-se concluir que estamos vivendo o clímax do ateísmo e que Deus conceda aos seus servos graça para enfrentar essa descrença com a fé devida em nosso Criador. Ou seja, nas escolas hoje, dentro da cultura Paulo Freire, do sistema Paulo Freire, eles ensinam nos livros didáticos o evolucionismo. Nós, como pais, eu tenho 3 filhos, está vindo o 4º agora, tenho que ensinar aos meus filhos dentro de casa que isso é o que eles ensinam na escola, mas a verdade está na palavra de Deus, que Deus criou. Se o homem veio do macaco, por que o macaco não continua virando homem nos dias de hoje? Isso é muito interessante. Mas aí, nós como cristãos, pessoal, só vamos ganhar as pessoas pelo nosso exemplo. Não adianta eu falar, não adianta eu pregar, gritar na praça. Um grande teólogo disse certa vez o seguinte: viva de tal forma que, se for necessário, pregue. As pessoas aí, os ateus, os céticos, os agnósticos, todo esse tipo de gente que negam a existência de Deus, às vezes negam por não acharem em nós exemplo. Como que eu afirmo a existência de Deus se eu, como cristão, vivo como se Deus não existisse? Isso é muito sério. Agora, se eu, como cristão, viver uma vida de tal forma que as pessoas enxerguem em mim a existência de Deus, eu vou despertar nelas, por mais ateu que ela seja, o desejo de conhecer esse Deus que transformou a minha vida e que faz o meu dia a dia ter sentido. Então, nós chegamos ao final dessa lição e vou deixar aqui para vocês as orientações. Procure responder o questionário agora sobre o capítulo que nós acabamos de estudar para o seu maior aproveitamento nesse curso. Queridos, Deus existe. Hebreus afirma que Ele existe e que é galardoador. Olha só que bênção.
Então, que você possa viver como se Deus existisse. Prove com a sua vida a existência desse Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor existe, e que o Senhor é fiel, e que o Senhor está conosco. Obrigado por essa aula, e que nós possamos, ó Pai, com a nossa vida, exaltar e glorificar o Teu nome, que é bendito eternamente. Amém. Até a próxima aula, meus queridos. Deus abençoe.